Anuário Espírita de 1993. Professor Américo Montanguini. O Anuário Espírita de 1993 rende efusiva homenagem ao professor Américo Montanguini, um personagem inconfundível valor que teve a oportunidade de desenvolver uma tarefa de grande projeção no movimento espírita paulista, exercendo o cargo de presidente da Federação do Estado de São Paulo de 10 de dezembro de 1939 a 29 de novembro de 1966. Ou seja, durante 27 anos ele soube desempenhar importante cargo com raro brilhantismo, contribuindo decididamente para que aquela instituição alcançasse o prestígio que desfruta no Brasil, onde se destaca como uma das mais legítimas expressões do que pode ser feito, onde existe firme propósito para a luta em favor da propagação dos sublimados ideais espíritas. O professor Américo Montanguini, além de desempenhar aquele espinhoso cargo, também deu a sua contribuição assídua e valiosa na Sociedade Metapsíquica de São Paulo, na Associação Espírita São Pedro e São Paulo, uma das mais representativas e tradicionais entidades do movimento espírita paulista, a qual o espiritismo muito deve pelas luzes que dali espargiram, numa época quando a nossa doutrina era ainda muito desconhecida e encarada por muitos com reservas. A Associação Espírita São Pedro e São Paulo tinha a sua sede em pleno centro da capital do estado de São Paulo, na rua Barão de Paranapiacaba, número 7. O Américo Montanguini chegou a ser um dos seus presidentes, ao lado de vultos de renome como Dr. Augusto Militão Pacheco e Pedro Lameira de Andrade. Sessão solene do encerramento da Semana Metapsíquica, em 31 de 3 de 1937, no Teatro Municipal de São Paulo, quando proferia a sua palestra o professor Romeu de Campos Vergal, à direita do médico Francisco Xavier, assinalado por uma seta. Vê-se Patrício P. de Miranda, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e Dr. Pedro Lameira de Andrade. À sua esquerda, Dr. João Batista Pereira, Dr. Armando Leal Pamplona e professor Américo Montanguini, futuro presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A Sociedade Metapsíquica de São Paulo, por outro lado, também exercia múltiplas atividades no campo científico do espiritismo. Américo Montanguini foi seu terceiro tesoureiro, quando estava na direção geral da mesmo, o emérito Dr. Silvino Canuto Abreu. Em seu corpo diretivo, Dr. Carlos Gomes de Souza Chalderes. Américo Montanguini nasceu na cidade de São João da Boa Vista, estado de São Paulo, no dia 1º de maio de 1897, vindo a desencarnar em São Paulo no dia 29 de novembro de 1966, com 69 anos de idade. Quando militava nas duas últimas instituições espíritas, ele foi um dos que tomaram a iniciativa de fundar em São Paulo uma entidade de âmbito estadual que pudesse unificar o espiritismo em todo o estado. Por isso foi cogitado de se fundar a Congregação Espírita de São Paulo, tendo sido iniciadas no dia 17 de maio de 1936 as gestões para essa fundação. No dia aprazado para a aprovação dos estatutos sociais, em 12 de junho de 1936, o nome foi alterado para a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Na gestão do professor Américo Montanguini, à frente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, várias importantes realizações foram colimadas. Dentre elas a seguinte: em maio de 1939, estando João Batista Pereira na presidência e Américo Montanguini na vice-presidência, foi inaugurada a nova sede ampliada da instituição, o que possibilitou maior desenvoltura para suas crescentes atividades. Tendo João Batista Pereira renunciado no dia 10 de dezembro de 1939, Montanguini assumiu a presidência. Em março de 1944 foi lançado o primeiro número do jornal O Semeador, tendo em sua direção Marta Cajado de Oliveira, o comandante Edgar Armo e Pedro de Camargo Vinícius. Esse órgão vem circulando ininterruptamente desde então.
Lançada a pedra fundamental, foram construídos alguns pavilhões da Casa Transitória de Fabiano, o que foi feito com a ajuda do grande ceareiro que foi José Gonçalves Pereira. Essa instituição veio desde então desenvolvendo portentosa obra de assistência social sob o lema amparar a criança, reajustando-lhe a família. Atualmente está em sua direção o engenheiro Oswaldo Emílio Sarno, e vem amparando crianças de várias idades e pessoas idosas, mantendo curso profissionalizante e outras atividades. Propiciou a realização do primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo, do qual resultou a fundação da União Social Espírita, cujo nome foi posteriormente mudado para a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Nesse afã, Montagnini contou com a cooperação valiosa do comandante Edgar Armand e de outros companheiros, dentre eles Carlos Jordão da Silva e Dr. Luiz Monteiro de Barros. Foi proposto um condomínio entre a Federação e a Associação Espírita São Pedro e São Paulo e a Sociedade Metapsíquica, sob a sigla Casa dos Espíritos do Brasil. Posteriormente, esse condomínio foi dissolvido, prevalecendo tão somente o nome da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Na história do Espiritismo em São Paulo, um lugar de destaque é reservado ao professor Américo Montagnini, quer seja pela sua atuação brilhante e pelo seu grande esforço despendido em favor da divulgação do Espiritismo, quer seja por tratar-se de um homem de elevada cultura, profundamente humilde e portador de outras virtudes. Ele era médio de apreciáveis recursos e foi companheiro do Dr. Augusto Militão Pacheco nas tarefas de esclarecimento daqueles que necessitavam tomar conhecimento dos altamente consoladores ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Quando da sua desencarnação, assumiu a presidência da Federação o Dr. Luiz Monteiro de Barros e hoje ocupa o cargo de presidente o dinâmico confrade Teodoro Lauzi Saco. Irmãos que regressaram ao plano espiritual. S.J. Ade foi o embaixador e o pioneiro do espiritismo nos Estados Unidos. Lá manteve acesa a chamazinha do Christian Spirit Center, Centro Espírita Cristão, semente plantada por Chico Xavier e Valdo Vieira em 1966. Enquanto isso, Haddad continuava tenazmente a trabalhar nas suas traduções de textos espíritas brasileiros para o inglês e para o árabe. Há pouco, mais de um ano, solicitou-me um prefácio em inglês para o livro Após a Tempestade, que Joana de Ângeles escreveu por intermédio de Valdo Franco. Creio que a essa altura já está publicado. Quando lá estivemos em 1986, ele me apresentou com a tradução de Nosso Lar, de André Luiz, na qual ele e outros companheiros de ideal trabalharam durante alguns anos, polindo incansavelmente o texto, na busca da palavra correta, da expressão justa para a obra, a qual intitulou The Astral City, a cidade astral. Publicou as suas expressões, sem se preocupar com o fato de poder ou não recuperar com a venda os custos incorridos. Assim foi ele. S.J. Haddad, ao lado de Chico Xavier, em Elon College, em junho de 1966, quando foi fundado o Christian Spirit Center, na sede da sua própria residência. Da esquerda para a direita, familiares de Haddad, Davi Xavier, Aida, Edwina, filho Sara, irmã Phillips, esposa. A versão árabe de O Livro dos Espíritos foi empreitada dificílima, mas da qual não desanimou por um instante. Haddad nasceu em São Paulo no dia 29 de outubro de 1913, terceiro filho de Jorge N. Haddad e Arthur Farage Haddad, um casal de libaneses vindos para o Brasil em fins do século passado ou início deste. Recebeu dos pais o nome de Salem, mas por causa de um mal-estar entendido, no cartório foi registrado como Salomão Haddad. Com o nome oficial era Salomão e toda a família e os amigos chamavam de Salim, adotou o hábito de assinar sempre S.J. Haddad, com a qual se tornou conhecido no meio espírito e no seu da comunidade em que vivia nos Estados Unidos. Quando Sara e a mulher André visitaram os Haddads da Carolina do Norte em 1966, lá estava hospedado o Chico Xavier, numa convivência feliz e alegre. Foi dessa visita que surgiu o Christian Spirit Center, com sede na própria residência dos Haddad, em Holland College, uma cidade universitária. No dia 7 de agosto de 1991, em Holland College, Estados Unidos, partiu nosso companheiro de volta à dimensão espiritual, Hermínio de Miranda, 12 de 1991.
Tenho a impressão de que, sob a tutela de Chico Xavier, com quem sempre manteve estreito contato, ficou assentado que ele traduziria para o inglês aquelas mensagens consideradas importantes e úteis para um público leigo no assunto, reservando-se ainda a longo prazo a tarefa de assumir a tradução das obras como Agenda Cristã, Nosso Lar e Pensamento e Vida. Muitos anos depois, com a colaboração de várias pessoas interessadas, conseguiu de fato traduzir e editar os 2 primeiros livros citados, deixando o Pensamento e Vida inacabado. João Nunes Maia. Desencarnou no dia 4 de setembro de 1991, na cidade de Santo André, São Paulo, quando visitava pessoas de sua família, com o frade João Nunes Maia. Foi vítima de um infarto fulminante. Sem tempo para ser socorrido, o enterro de seu corpo realizou-se no cemitério da Colina, em Belo Horizonte, às 17 horas do dia seguinte. Com grande acompanhamento, inclusive de confrades de outras cidades, esteve presente o coral Irmã Sheila, de Belo Horizonte, entoando música que ele tanto apreciava. João Nunes Maia era natural de Glaucilândia, Minas Gerais, onde nasceu a 10 de novembro de 1923. Filho de Joaquim da Silva Maia e Dona Maria Nunes Maia, era viúvo de Dona Irene Maia, desencarnada em agosto de 1979, deixando por descendentes uma filha, Dona Alcione Nunes Bicalho, e 3 netos. Na década de 50, desabrochou-se a mediunidade psicográfica. Fundou a editora espírita Fonte Viva, publicando 63 livros psicografados, entre mensagens, contos, romances, biografia e outros de diversos autores espirituais. Sendo o seu guia espiritual, o Espírito Miramês, deixou pronto para a publicação mais de 20 livros. Em 1952, fundou a Sociedade Espírita Maria Nunes, que era a sua oficina de trabalho, cuja presidente é Dona Juscelina Coelho, diretora também da editora, pois ele fazia questão de apenas ser um colaborador. Fundou o Asilo de Velhos e o Núcleo Espírita e o Núcleo Assistencial Espírita Paz e Trabalho, onde além dos vovozinhos internados são assistidos para mais de 200 famílias faveladas, com sacolas de alimentos, roupas, calçados e material escolar. Existe ainda a evangelização para crianças e adultos. Por seu intermédio foi recebida a fórmula da pomada Vovô Pedro, cujo índice de curas é elevado em diversas enfermidades. Um amigo espiritual, autor da fórmula, exigiu que esse medicamento fosse distribuído gratuitamente para surtir os efeitos de cura. Hoje é produzido e distribuído em 12 postos, em diversos estados e cidades, dentre elas em Belo Horizonte, Fortaleza, Paulista, Pernambuco, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Campos, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiatuba, Goiás. João Nunes Maia incentivou a criação de diversas instituições espíritas em outros estados. Era um homem de bem, na acepção da palavra, simples, humilde e prestimoso, um exemplo dignificante que deixa a posteridade. Anuário Espírita de 1993. Maria de Brito em Baçaí. Desencarnou na noite de 19 de outubro de 1991 no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Dona Maria de Brito em Baçaí, viúva do saudoso confrade Dr. Carlos em Baçaí. Nasceu Dona Maria no distrito de São Francisco de Assis, município de Santa Maria Magdalena, Rio de Janeiro, a 9 de novembro de 1901. Era filho de Manuel Joaquim de Brito e Dona Anália Oliveira Brito. Maria de Brito, desde a infância, sofria de problemas espirituais que se agravaram na adolescência. Manifestava-se em sucessivos ataques, diagnosticada com epilepsia. Após tratamento médico sem resultado satisfatório, a jovem foi encaminhada ao Centro Espírita União e Caridade, no Realengo, e as melhoras foram imediatas. Seu caso era, na realidade, uma obsessão. Maria de Brito se incumbiu de grandes tarefas no Grêmio Espírita Luz e Amor, em Bangu. Depois do êxito de seu tratamento livre de todos os problemas, participava das reuniões mediúnicas, desenvolvendo faculdades, inclusive de cura. Com grande abnegação, Dona Maria trabalhava também em tarefas assistenciais, inclusive na distribuição de gêneros. Não faltava as visitas fraternas organizadas por Vicente Moretti a hospitais, asilos, orfanatos, contribuindo também com êxito nas tardes fraternas domingueiras em cada centro espírita da região, com palestras de abnegados oradores. Casou-se em 1930 com o jovem advogado Dr. Carlos em Baçaí. Foram residindo em Niterói. Tiveram apenas um filho, Carlos de Brito em Baçaí, formado em engenharia, também integrando no movimento espírita. Casado, deu-lhe netos e bisnetos.
Dona Maria de Brito Embaçaí foi a grande incentivadora do chamado Ernesto Bozano do Brasil. Foi ela excelente aliada, colaboradora em todos os cometimentos, apoiando todas as suas realizações. Quando Carlos Embaçaí lançou o seu livro Religião, editado pela Federação Espírita Brasileira, dedicou-se à querida esposa com os seguintes dizeres: a minha mulher, a ti, por quem conheci a amizade sem interesse e o amor sem traição, a ti, companheira dos dias alegres, como principalmente dos dias tristes, a ti, cujo mão apertei para nunca mais desligar, ofereço esse livro, onde concentro toda a minha alma de crente, todo o meu fervor de cristão, seja ele o penhor da minha estima, sem mácula, o testemunho de minha gratidão, sem lindes. Atrás de um grande homem está sempre uma valorosa mulher. Foi o que ocorreu também com Carlos Embaçaí, era Dona Maria. Maria Luísa Gonçalves Costa. O movimento espírita igarapavense perdeu no plano físico, a 12 de 12 de 1991, uma das suas mais valiosas obreiras, a meiga e devotada Dona Maria Luísa, aos 83 anos de idade, na Santa Casa local, no pós-operatório de delicada cirurgia intestinal. Filho do casal Isaías Gonçalves Costa e Querubina Antônia de Jesus, ela nasceu em Igarapava, em São Paulo, em 13 de 12 de 1908. Desde que se curou no Centro Espírita Luz, Caridade e Amor, aos 15 anos, a já órfão de pai de uma enfermidade pulmonar resistente aos tratamentos médicos, nunca mais deixou de frequentá-lo, passando a colaborar com o correr dos anos nos seus trabalhos práticos e assistenciais, com tanto carinho e disciplina que hoje aos nossos olhos revela-se como fiel servidor de Jesus e Kardec. Essa é uma foto muito expressiva, pois Dona Maria Luísa Costa, acompanhada de alguns confrades no Centro Espírita Luz, Caridade e Amor, em oração, está ao lado de muitas pessoas mais necessitadas, que ela tanto amou em nome de Jesus. Não contraindo matrimônio, permaneceu residindo com sua querida genitora, que sempre apoiou a filha e seus ideais, entregou-se totalmente à tarefa do bem. Assim atuou em vários setores daquela instituição, como secretária passista, evangelizadora, cooperadora nas festas beneficentes, especialmente quando na campanha pró-construção da mansão do vovô, onde funcionava a Juventude Espírita Euridice Bassanufo, com seus departamentos assistenciais, auxiliar da confecção de roupas para o grupo teatral. O departamento assistencial se destacou sobremaneira, não se limitando apenas às tarefas programadas no Centro Espírita, mas abrindo a porta de sua residência aos apelos e lamentações dos sofredores, atendendo sempre sem restrições, com invariável amor cristão. Mas a incansável Dona Maria Luísa foi mais além, estimulada pelo benfeitor espiritual Alex, a partir de 1970, quando a sua genitora Dona Querubina já havia desencarnado, ela passou a acolher em sua residência a Rua Saldanha Marinho Meninas Desamparadas, constituindo o Lar Espírita Vovó Querubinda, instituição a seguir registrada que recebeu o apoio de várias confrades, integrantes de sua primeira diretoria. Na época foi oficializada a doação de sua propriedade ao Lar Espírita em 1979, em face das limitações de suas dependências. O lar foi transferido para um prédio bem maior, na Vila Gomes, cedida pela Prefeitura Municipal, onde funciona na atualidade na condição de creche. Com certeza, a nossa inesquecível confreira e amiga, após breve período de refazimento, já se encontra novamente ativo nos caminhos imensos, luminosos da caridade. Vera de Vasconcelos Tavares Simões. Desencarnou no dia 3 de fevereiro de 1992, a confreira Vera de Vasconcelos Tavares Simões, no Hospital do Silvestre, no Rio de Janeiro. Estava internada em virtude de um mal súbito. Era mais conhecida por Vera Simões e carinhosamente chamada Tia Vera, inclusive na favela da Rocinha, onde desenvolvia largo serviço assistencial. Natural da cidade de Campos, Rio de Janeiro, nasceu a 25 de agosto de 1916, filha de Aristómenes Tavares Vieira e Dona Josefa de Vasconcelos Tavares. Era viúva do confrade José Pedro Simões, deixa por descendentes 2 filhas e 5 netos.
Formada como professora primária, era funcionária aposentada do Instituto de Resseguros do Brasil. Nascera no lar católico em 1955. Seu primo, confrade Clóvis Tavares, fundou a instituição espírita Escola Jesus Cristo, em Campos. Vera e outros familiares aproximaram-se da instituição e passou a colaborar especialmente na evangelização das crianças. Transferiu-se para o Rio de Janeiro em 1931. Foi uma das fundadoras do Lar de Teresa, em Ipanema. Em muito divulga o espiritismo na zona sul da cidade, com reuniões doutrinárias e grande serviço assistencial. Em 1961, fundou o grupo Rita de Cássia, de estudos espíritas no Leblon. Em 1962, criou a Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré, na favela da Rocinha, com um trabalho assistencial de grandes proporções, que atende hoje mais de 450 famílias carentes, inclusive com um serviço de saúde constituído por médicos, dentistas, assistentes sociais. Em um anexo funciona a creche Jardim de Sheila, atendendo 150 crianças de até 6 anos, em horário integral. A família espírita sentiu o seu desaparecimento da vida física, ficando a seara do Senhor no campo terreno, desfalcado da verdadeira missionária do bem. Dr. Wilson Ferreira de Melo. Partiu no dia 10 de maio de 1992, na cidade de Campinas, São Paulo. Foi ativo batalhador da doutrina. Formou-se em medicina na cidade do Rio de Janeiro e era natural de Olímpia, São Paulo, nascido em 14 de 6 de 1911. Em 1948, residia em Barreto, São Paulo. Dr. Wilson organizou a Semana Espírita, da qual se originou a concentração de mocidades espíritas do Brasil Central e do Estado de São Paulo. Como médico psiquiatra, participou do corpo de clínico de vários hospitais e clínicas na cidade de Araras, Itapira, São Bernardo do Campo, São Paulo, tendo se fixado por fim em Campinas. Orador espírita de grande recurso, fez inúmeras palestras e atuou em várias casas de benemerência espírita, tendo participado de simpósios da Associação Médica Espírita de São Paulo. A sua esposa, Sebastiana, seus 5 filhos e 11 netos, nossa solidariedade nesses momentos de despedida temporária. Folha Espírita São Paulo, junho de 1992. Anuário Espírita de 1993. João Duarte de Castro. Dia 7 de junho de 1992, com 60 anos de idade, desencarnou em São Paulo o professor João Duarte de Castro, vitimado por problemas cardíacos. Nascido em 8 de agosto de 1931, João Duarte de Castro era professor de língua portuguesa, aposentado, jornalista e escritor espírita há pouco mais de 10 anos. Enriqueceu a literatura da doutrina com livros de excelente qualidade. De sua própria lavra, foram 7 os livros escritos: Nos Horizontes da Espiritualidade, A Vida numa Colônia Espiritual, A Viagem, Romance, Jesus, o Homem de Nazaré, Vamos Matar a Morte, Pergunta, Vidas Entrelaçadas, Romance, Paulo, Predestinado, e em conjunto com outros autores, tome nota: AIDS, homossexualismo, alcoolismo, conflitos familiares e temas diversos. O Espiritismo, o problema da humanidade, um pouco mais sobre a mediunidade. Foi presidente da UNIMIS, União Intermunicipal Espírita de Santos, por 2 mandatos consecutivos, 4 anos. Diretor e redator do jornal Espiritismo e Unificação, de Santos. E também presidente do Centro Espírita Henrique Seara, também na cidade de Santos. Renasce um homem novo para a vida espiritual, com realizações e conquistas de sua última reencarnação. Seja feliz em sua nova morada, professor. Que a bondade divina possa dar-lhe oportunidades maiores de trabalho em favor dos esclarecimentos dos homens que não puderam ser empreendidos nessa reencarnação. O Clarim, Matão, São Paulo, 15 de 6 de 1992. Nancy Leite de Araújo. Desencarnou no dia 20 de junho de 1992, vítima de mal súbito no Rio de Janeiro, apresada com o freire Nancy Leite de Araújo. Era filho de Antônio Leite de Araújo e Dona Alzira Câmara Ribeiro de Araújo, nascida no Rio de Janeiro a 12 de junho de 1918. Era professora e diretora de obras sociais. Foi presidente do Centro Espírita Ibirajara, em Vila Isabel, por mais de 40 anos. Fundou também a obra social espírita lá de Ibirajara, em 12 de junho de 1955, presidindo-a por 37 anos consecutivos. Em 1966, o lar de Ibirajara desenvolveu intensa atividade de socorro às vítimas de temporais,
Recebeu grande ajuda do Lar Fabiano de Cristo, com o fornecimento de gêneros alimentícios, roupas, calçados e material escolar. Em 1969, formalizou-se a união destas duas instituições. Quando do Pacto Áureo, em 1949, Nancy foi designada diretora da Secretaria de Assuntos Infantis da Liga Espírita do Distrito Federal, que passaram a condição de federativo estadual. Sua atividade nesse setor foi dinâmica, criou inclusive em cada casa espírita uma escolinha espírita de evangelização, as quais a secretaria fornecia aulas em forma de rodízio. Nancy convocou um grupo de colaboradores que passou a trabalhar na confecção das aulas, e em pouco tempo estavam resolvidos todos os problemas da secretaria. Ela dirigiu esse setor por mais de 30 anos consecutivos, só se desligando da fundação do lar de Ibirajara. Pedro Caetano. Desencarnou no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, no dia 27 de junho de 92. O famoso compositor da música popular brasileira, Pedro Caetano, foi vítima de um atropelamento. Estava passando bem num hospital, mas sobreveio uma embolia cerebral e ele não resistiu. Chamava-se Pedro Walter Caetano, nasceu em Bananal, São Paulo, a 1º de fevereiro de 1911. Contava 81 anos de idade. Foi autor de mais de 400 músicas gravadas com os maiores nomes do disco, como Orlando Silva, Carlos Galhardo, Francisco Alves, Carlos Miranda, Aracide Almeida, Marlene Dircinha e Linda Batista. Foi parceiro de Cláudio Honor Cruz, Pixinguinha, Noel Rosa, Alci Pires Vermelhos, Valfrido Silva, Alexandre Dias Filho e outros. Seu maior parceiro foi Cláudio Honor Cruz, responsável pelos seus maiores sucessos. A partir da valsa Capricho do Destino, gravada por Orlando Silva. Casou-se com Dona Rosa Provedel Caetano, de quem ficou viúvo. Em 1989, o casal era espírita e participava do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ela foi entusiasmada participante do departamento feminino, trabalhando pela aquisição da sede própria. Ambos pertenceram também ao Centro Espírita Seara Fraterna, sendo ele promotor de vários shows, em favor também da sede própria do centro e da sua assistência aos necessitados. Janete Matos Monteiro. Desencarnou a 28 de junho de 1992 no Hospital da Beneficência Portuguesa, no Rio de Janeiro. A prezada irmã Janete Matoso Monteiro, esposa do confrade Gerson Simões Monteiro, presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Janete buscou o espiritismo por volta de 1955 pela porta da obsessão. Obteve a cura na Associação Cristã Espírita Bezerra de Menezes e logo se integrou na Mocidade Espírita Emmanuel, daquela associação, da qual foi eleita vice-presidente em 1956. Casou-se em 1958 com Gerson, já integrado no movimento espírita, e com ele participou de vários trabalhos, inclusive do Grupo Espírita Maria de Nazaré, no Hospital Santa Maria, em Jacarepaguá, para tuberculose. Mais tarde, dirigiu o departamento feminino do Abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã, prestando inestimável serviço. Foi orientadora da Mocidade Espírita Meimei, no Grupo Espírita Amor a Próximo, em Vicente de Carvalho, a convite de Maria Cecília Paiva. Colaborou com o Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira. Em 1979, integrou-se ao Centro Espírita Augusto Paiva, em Maria da Graça, como médio nas reuniões de desobsessão e também como médio passista, tarefas que exerceu até que suas forças a permitiram. Atravessou provas dificílimas quando dois de seus filhinhos, ainda na primeira infância, foram vítimas de câncer e regressaram ao mundo espiritual. Alcione, em 1961, e Sérgio, em 1965. Recentemente, seu neto Felipe Fraga Monteiro, com 9 anos de idade, também desencarnou de câncer no cérebro. Em 28 de abril de 1991, entre 4 e 5 anos, espontaneamente ela revelara-se a reencarnação de Sérgio. Janete era natural do Rio de Janeiro, nascida a 12 de março de 1935. Deixou 2 filhas e 3 netas. José Alves de Oliveira.
Desencarnou no dia 10 de agosto de 1992, o confrade José Alves de Oliveira, na cidade de Valença, vítima de infarto. Era natural da cidade de Porto, Portugal, onde nasceu a 5 de setembro de 1912. Foram seus pais, José Alves de Oliveira e Dona Maria Luísa de Sá Oliveira. Emigrou para o Brasil em 1922, fixando residência no Rio de Janeiro, juntamente com alguns de seus irmãos. Em 1946, casou-se com Dona Eduarda Pires de Oliveira e foram pais de Maria Pires de Oliveira Ribeiro, que se casou com o senhor Miramar da Silva Ribeiro, dando-lhe 5 netos. Com a desencarnação de Dona Eduarda em 1976, ele se casou em segunda núpcias com Dona Iracema Moreira de Oliveira. Foi funcionário da revista O Cruzeiro. Ali exerceu diversas funções, servindo por 18 anos consecutivos, até a sua aposentadoria em 1975. Trabalhou no jornal Mundo Espírita, a convite do seu fundador, Dr. Henrique Andrade, durante todo o tempo em que o jornal era editado no Rio de Janeiro. Colaborou também em diversos órgãos da imprensa espírita. Participou da fundação de algumas casas espíritas, onde exerceu o cargo de diretoria. Com Deolinho Amorim, fundou o Centro Espírita 18 de abril. Com Ruth Santana, o grupo da Fraternidade Irmã Lázaro, e foi um dos fundadores da ABREJ, Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores Espíritas. Foi um dos diretores da Liga Espírita do Brasil, inclusive redator da Revista Espírita do Brasil, já extinta. José Alves de Oliveira participou de inúmeros congressos espíritas. De sua bibliografia constam o Evangelho da Umbanda, várias edições, Espiritismo e Vida Espiritual, Experiências e Fatos Espíritas, e o Natal e o Dia das Mães, Anuário Espírita de 1993. Visões da vida depois da morte. Dr. Raymond Mundell. Toda hora surgem mais e mais casos no mundo inteiro. É o que você vai conhecer a partir deste domingo no Fantástico. As histórias incríveis de pessoas que ultrapassaram a fronteira da morte. Elas contam como tudo aconteceu, de que forma começaram a encarar a vida depois dessa extraordinária aventura. É a maior pesquisa de todos os tempos sobre a vida após a morte. O psiquiatra americano Raymond Moody estudou mais de 1000 casos de pessoas que tinham sido dadas como mortos. Chegou a conclusões surpreendentes. Uma delas foi uma espécie de consenso em todos os casos. As pessoas que atravessaram a fronteira entre a vida e a morte passam depois de uma profunda mudança em relação aos bens materiais. Depois por uma profunda mudança em relação aos bens materiais. A vaidade e ao relacionamento com as outras pessoas. Ter vivido os momentos do mistério de uma outra vida faz com que os pacientes do Dr. Raymond Mundell voltassem com a consciência de que deveriam abdicar dos prazeres, do dinheiro, do luxo, do poder e da fama. O livro do Dr. Raymond Mundell escreveu Life After Life, sobre esses extraordinários depoimentos de uma vida depois da morte. Já vendeu mais de 7 milhões de exemplares em todo o mundo. Com toda a sua carga de desafios e mistério, o assunto foi matéria recente da revista Life. O título da reportagem, Visões da Vida Depois da Morte, o Último Mistério. O texto da Life diz que depois do consagrado estudo do Dr. Raymond, cerca de 8 milhões de americanos já confessaram ter vivido uma experiência da vida após a morte. A revista revela mais. A discussão ampla e consistente e constante sobre essas impressionantes histórias está mudando o clima psicológico, muitas vezes de medo que as pessoas têm sobre a morte. Agora elas já falam com desenvoltura e até mesmo com prazer. É o que vamos ver agora. Incríveis depoimentos de algumas das 50 pessoas que foram acompanhadas durante meses e meses pelo Dr. Raymond. Todas elas atravessaram a fronteira que separa a vida da morte. Para começar, o empresário que foi atingido por um raio, Daniel Brickley. Tem um negócio no ramo de equipamentos eletrônicos, ele conta, que estava falando ao telefone. De repente, um raio atingiu a rede de fios telefônica do lado de fora da casa. Naquele momento, conta Daniel,
Eu senti como se tivesse sido atropelado por um trem. Foi um tranco muito grande que atingiu todo o meu corpo. O raio entrou pelo meu pescoço e percorreu a minha espinha dorsal. Num impulso violento, jogou-me no ar e eu fiquei flutuando. O empresário disse que neste momento havia duas pessoas no ar. Uma era ele mesmo e a outra era um ser diferente, que na verdade, garante Daniel, era ele, mas em outra dimensão. Era como se do corpo do empresário tivesse saído uma outra pessoa que estivesse ali vagando ao seu lado. Eu ouvi as pessoas falando: ele partiu. Daniel disse que olhava para si mesmo e tudo era muito estranho. Eu me achava com a cara feia, cheia de problemas, parecia uma dupla viagem. Em outros momentos ele estava feliz, verdadeiramente feliz de estar fora daquele outro corpo que eu sabia também era meu. Daniel Brinkley acha que para chegar até aqueles contatos extraordinários com outra vida, teve que passar por momentos muito dolorosos. Depois que foi atingido pelo raio, o empresário, mesmo inconsciente, sabia que tinha gente cuidando do seu corpo. Mas eu resisti, confessa Daniel. Eu não queria voltar para aquele corpo, eu não sentia nenhuma tristeza, nenhum remorso, eu estava muito bem naquela nossa nova vida. O pesquisador Raymond Moody diz que um ponto em comum entre as pessoas que passaram por essa fantástica experiência é exatamente renegar o próprio corpo. Eles se sentem banhados numa luz especial. A luz que faz com que o sentido da vida seja outro, ou de uma vida após a morte, quase sempre aliviada de tensões e sofrimentos. A viagem de volta às vezes é complicada. Algumas pessoas que passaram por isso dizem que, se pudesse, não voltaria mais a essa vida terrena. É o caso dessa mulher, Viola Horton. Ela é uma dona de casa que, depois de passar por uma cirurgia do coração, não resistiu às complicações e viveu uma aventura que classifica assim: um grande e inesquecível momento. Viola Horton sempre foi uma dona de casa sem grandes problemas de saúde. De repente, o coração dela começou a dar sinais de uma grave crise. Quando foi internada, de nada adiantaram os cuidados médicos. Ela confessa: só pioraram, sabia que nenhum tratamento iria adiantar. Aquela era a minha hora. Teve um dia que eu ouvi um médico falar na minha cabeceira: ela está indo embora. Eu senti um ligeiro zumbido no meu ouvido, conta. Daí para frente tudo mudou. Como um passe de mágica, eu estava fora de meu corpo. Eu me sentia na cama e uma luz linda, fora do comum, iluminou todo o quarto. Num primeiro momento senti a presença de outros seres diferentes comigo. Depois estes seres se foram transformando em anjos. Eu comecei a chamá-los de meus guias e eles me acompanharam em toda a minha bela e extraordinária viagem. A senhora Viola Horton fala que aconteceu com ela como uma grande conquista. Quando eu fui saindo do meu corpo, comecei a ficar boa, não sentia mais dor, meu coração voltava a ser de novo um órgão perfeito e ele estava ganhando uma nova vida. Continua Viola Horton. Senti que alguém batia na porta do meu quarto, era minha filha Kate, e disse para ela: vai para casa e mude de roupas. Mas ela não me ouvia. Falei para o pai dela: James, leve Kate para casa, ela não pode sair vestida assim. Era uma cena bem familiar, todo mundo, parentes, amigos, querendo saber o que tinha acontecido no hospital, para onde eu tinha ido. Eles não sabiam que eu estava em outra, muito feliz, e até ria de todos eles. A experiência de Viola Horton durou 2 semanas. A sensação que ela transmitiu ao Dr. Moody foi a de ter outro lado da vida, feito uma reconciliação com toda a família, com as pessoas com quem não se dava bem. Foram momentos de total amor. Fiquei de bem com Deus e o mundo. E quero que esta experiência fique para sempre como as coisas mais importantes que já aconteceu. Sandy Rogers, enfermeira. De todos os casos estudados pelo Dr. Moodles, o da enfermeira Sandy Rogers foi, segundo o próprio psiquiatra, um dos mais comoventes. A enfermeira disse que antes de dar um tiro nela mesma, refletiu muito, mas alguma força especial empurrava a mão dela com um revólver em direção ao coração. As pessoas que estavam perto de mim ficavam apavoradas, elas me acompanharam em toda a minha dor. Eu me via sendo transportado de maca pelos corredores de um hospital. Tinha muita gente, inclusive policiais à paisana.
tentando me salvar, mas eu não queria voltar, não desejava de novo meu corpo. Sandra Rogers fala de um momento lindo da viagem que ultrapassou o momento da morte. Era uma luz fora do comum que aparecia no canto do quarto. Eu perguntei: de onde você veio? E a luz me falou: eu sempre estive aqui, mas antes você não podia me ver. Depois dessa fantástica conversa com aquela luz fora do comum, a enfermeira Sandy garante que começou a entender melhor os sentimentos comuns que os mortais aqui na Terra, na maioria das vezes, desprezam. A generosidade, a bondade e a compreensão, essas coisas maravilhosas que só numa outra vida se pode saber a sua verdadeira importância. No caso de Sandy Rogers, a mulher que tentou tirar a própria vida, o psiquiatra Raymond Moody afirma que a volta dela à vida terrena foi traumática. A própria Sandy confessa: eu ouvi uma voz que dizia: você pode ficar aqui para sempre ou pode voltar se quiser. Na verdade, diz Sandy, eu queria esquecer as coisas dolorosas de minha vida. Eu sempre tentei escapar delas e não conseguia. A voz insistia: se você tentou se matar é porque não estava querendo viver do outro lado. Eu achava que era isso mesmo, continua Sandy, mas ela lutava em voltar. Aos poucos, fui entendendo que precisava de amar mais, esquecer esse ressentimento, de lembrar sempre que somos todos iguais. E finalmente conclui: o egoísmo é a grande barreira ao entendimento entre as pessoas. Todos nós precisamos querer bem. O bem é um alimento indispensável para suportar essa vida. George Rodonaya. O caso de George Rodonaya é uma raridade única em torno dos mais de 1000 pacientes estudados pelo psiquiatra Raymond Moody. Rodonaya, um respeitável professor russo de filosofia, disse que sofreu um atentado político montado pela KGB, a polícia secreta da União Soviética. Para George Rodonaya, eu era um dissidente político e recebi um convite dos Estados Unidos. Depois de ser convidado, as autoridades soviéticas me deram o visto de saída de meu país. Já estava tudo certo, meu destino era Nova York. O dia que eu ia pegar o avião aconteceu inesperado. Continue dissidente russo. A minha família já estava no aeroporto esperando por mim. Eu ia saindo de casa. De repente, um carro subiu a calçada em alta velocidade e me atropelou. Era uma obra da polícia secreta. Eles não queriam que eu deixasse o país e o jeito era me matar. O carro que me atropelou sumiu rapidamente, levando ao hospital. Os médicos fizeram de tudo para me salvar, mas fui declarado morto. Nesse momento, segundo o relato do psiquiatra, segundo o relato de pesquisa do Dr. Moody, o dissidente soviético atravessou a barreira da morte e passou a viver a grande viagem do outro lado da vida. Um dos pontos do depoimento do professor russo impressionou muito a filha. Ela espantou. A filha, ela espantou, foi esse. Eu estava fora do meu corpo, mas de alguma forma resistia a essa separação. Para todo lugar que eu ia, meu corpo ia atrás. Isso significa que eu estava em todo lugar ao mesmo tempo. Eu passei por Nova York, pelo Texas, pela Geórgia, e na mesma hora eu estava em Moscou. Não havia distância, nem lugar desconhecido para mim. Uma coisa muito bonita que eu passei na outra vida, continua George Rodonaya, foi o meu encontro com as crianças. Eram muito pequenas, algumas recém-nascidas. Eu tive uma comunicação espiritual maravilhosa com elas e uma visão muito especial. Uma menina estava com um quadril quebrado e ninguém entendia por que ela estava chorando, nem os médicos, nem os pais delas. Mas eu entendi e falei com ela, e a menina parou de chorar. O professor Rodonaya fez a extraordinária revelação. A menina que ele tinha visto chorando quando estava do outro lado desta vida era, na verdade, a filha de um amigo dele. Após o terceiro dia fora do próprio corpo e de ter voltado à vida terrena, o dissidente russo foi direto à casa dos pais da menina e deu o diagnóstico. Ela está com o quadril quebrado. Todo mundo ficou surpreso e chocado porque era esse mesmo problema da garota e ninguém conseguia descobrir. O Dr. Moody considerou esse episódio como uma divina evidência que resultou na definição de um diagnóstico. No tempo que passou do outro lado da fronteira, o cientista russo conta que falou com os pais dele, já mortos. Eles me disseram que foram trucidados pela polícia em Moscou. Mas esse choque, esse segredo que nem eu sabia foi amenizado pela grande lição que eu aprendi. A única coisa eterna é o amor, e é ele que pode mudar esse mundo. É essencial em tudo nessa vida. A felicidade e amor tem que andar sempre juntos. George Hitch.
Estudiosos norte-americanos que nos últimos anos observaram pessoas que foram dadas como mortas inexplicavelmente e voltaram à vida, dizem que essas extraordinárias histórias não podem ser descartadas sem mais nem menos. A professora de pediatria Diane Comp, da Universidade de Yale, há 25 anos estuda esses fenômenos e garante que eles acontecem de verdade. O professor Daniel Dennett, diretor do Centro de Estudos do Inconsciente dos Estados Unidos, também concorda com a professora Diane. Até um padre, Monsenhor Conrad Baldus, teólogo romano especializado em demonologia, acredita nas visões que as pessoas possam ter num coma profundo. Ele estudou os principais casos pesquisados pelo psiquiatra Raymond Moody e se impressionou com o depoimento que foi discutido entre cientistas americanos, o do psiquiatra George Hitch. George Hitch, que escreveu no livro Voltar do Amanhã. Ele descreve sua própria experiência no outro lado da morte. A classe médica dos Estados Unidos se interessou pelo caso porque o Dr. Rich é um profissional muito respeitado. Ele conta como foi o momento exato que ultrapassou a fronteira da morte. Eu estava fazendo uma série de exames no hospital militar. Um capitão médico tirava uma chapa de meus pulmões. De repente comecei a passar mal. A vista endureceu, senti tonteiras, desmaiei sobre os equipamentos. George Hitch foi dado como morto pela equipe médica do hospital militar. Diagnóstico: infarto fulminante. Eu podia ver os soldados, os médicos e as enfermeiras. Eu sabia que ali estava um soldado que quis parecer comigo. Uma espécie de irmão gêmeo, disse o Dr. Rich. Procurei por todo o hospital, encontrei o soldado deitado na cama. Ele estava com meu anel no dedo, uma joia de família. Não tinha dúvida, aquele corpo também era meu. Depois de identificar o corpo do soldado como sendo o seu próprio corpo, o Dr. Rich garante que começou a fazer uma longa viagem por vários estados americanos. Por todo lugar encontrou antepassados de que jamais tinha ouvido falar. Foi muito bom, confesso, experimentar momentos muito bonitos. Atravessei túneis de luz. Essas pessoas me acompanhavam, me ensinavam que eu não podia existir, que não pode existir uma vida feliz sem o carinho dos amigos e a união da família. Pamela Lewis. O psiquiatra Raymond Moody, responsável pela pesquisa, reunida em livro que vendeu mais de 7 milhões de exemplares no mundo inteiro, diz que essas experiências de vida após a morte muitas vezes são dolorosas. E cita o caso da produtora de disco Pamela Lewis. Ela passou por um incrível sufoco ao ser picada por um enxame de abelhas. As ferroadas foram tantas, conta Pamela, que eu sangrava pelo corpo inteiro. Eu não tinha como me proteger daquele ataque, pois eu estava longe de casa, numa estrada deserta. Telefonei para o meu patrão. Quando ele chegou, eu já estava em outra vida. Depois de todo o sofrimento pelo qual passei, continuou Pamela, recebi um lindo presente. Saí do meu corpo terreno e comecei a flutuar. Eles pensavam que estavam me levando na ambulância, mas eu não estava ali, flutuava. A produtora de disco Pamela Lewis, como a grande maioria dos mais de 1000 casos de pessoas que ultrapassaram as fronteiras da morte, estudados pelo Dr. Moody, deixou essa lição. Seja simples, amigo solidário, não humilhe, porque do outro lado desta vida todos os caminhos levam sempre para o lado do bem. Anuário Speech, 1993.